Fechou? Vamos lá então? Começando, estava falando para vocês de industrialização no Japão, certo? Explicando as mudanças que ocorreram num período que ficou conhecido como Revolução Meiji, 1868, tá? Então, pode abrir a tela, pode abrir a tela, eu vou abrir a tela aqui. Eu falei para vocês que o Meiji ele entrou no governo japonês, né? Começando aí um período imperial no Japão, tá? No final do século XIX, ó, já indo para o final, né? Estamos faltando aí 30 anos para terminar o século XIX, e ele implementou mudanças, tornando o Japão, né, pelo menos preparado para o que viria no século XX, certo? Então, as duas primeiras mudanças que a gente viu aqui, ó, fim do shogunato, que seria um feudalismo japonês, né? Os shoguns, eles representariam ali os antigos senhores feudais que a gente tinha lá na Europa, né? Ó, repara que a gente está falando de feudalismo, século XIX, feudalismo lá atrás, pessoal, na Europa, né? É século X, tá? Século XI, século IX, é um negócio muito antigo, tá? O Japão ainda mantinha esse atraso. A segunda, a segunda mudança que ele implementou foi obras de infraestrutura, principalmente. Vocês colocaram quais eram as duas principais que ele investiu? Ferrovias e portos. Exatamente. O tamanho do território japonês acaba favorecendo, né? Dá uma olhada. A gente tem um território que é relativamente pequeno, né? São ilhas, né? Conjunto aí de várias ilhas. Então há uma necessidade, né, de ter uma boa infraestrutura de portos e ferrovias ligando praticamente, né, norte a sul do país, tá? Então isso aí acabou facilitando, beleza? Vamos para a terceira mudança, então. Pode colocar aí, pessoal. Olha só, ensino público obrigatório. Ensino público obrigatório. E essa é interessante a mentalidade, tá? É, ensino público, então gratuito, certo? Obrigatório, todo mundo tem que estudar. Qual era a ideia disso? A ideia é formar uma mão de obra qualificada. Pode pôr na frente. Formação de uma mão de obra qualificada. Formação de uma mão de obra qualificada. Isso, ó, pode escrever, Sofia. Formação de uma mão de obra qualificada. Porque assim, a ideia no Japão era que a população estudasse para poder trabalhar e, sendo qualificada, ela pode inovar, criar, entendeu? Beleza. Pode ir para o próximo? Pode. Próxima mudança, pessoal. Introdução dos zaibatsus, tá? Pode por aí, ó, zaibatsus. Vou explicar para vocês o que são os zaibatsus. Não, introdução, introdução. Tipo, implementar, certo? Introdução dos zaibatsus. Aí pode pôr na frente o que é zaibatsu. Pode falar? Ó, incentivos do governo. É isso, vou explicar o que é, tá? Incentivos do governo. Incentivos do governo para a implementação incentivos do governo para a implementação de manufaturas
de manufaturas familiares. Manufaturas familiares. Então, olha só. A ideia é abrir também, tá? É para entrada de empresas, de indústrias de outros lugares. Mas o Meiji ele pensava o seguinte: se as famílias japonesas eles começarem a formar pequenas fábricas, pequenas manufaturas, tá? E eu incentivar isso, daqui a alguns anos eles vão crescer e vão ganhar dinheiro com isso também. Pessoal, deu muito certo. Só para vocês terem uma ideia. Toyota, Toshiba, tá? Mitsubishi, Mitsui, tá? Eu tô falando algumas aqui, ó, Yamaha, algumas marcas japonesas. Essas marcas japonesas, essas grandes marcas hoje, né, tanto de montadora, de eletroeletrônicos, né, da parte de fertilizante, no caso da Mitsui, que é implemento agrícola, tá? Pessoal, hoje elas são gigantescas. Todas elas foram Zaibatsus, acreditem, tá? Elas eram empresas, fábricas, manufaturas familiares que surgiram ali no final do século XIX e hoje viraram mega conglomerados empresariais. Deu muito certo a ideia dos Zaibatsus, beleza? Deu para entender? Sim? Sim? É importante porque, primeiro, vai gerar emprego, né? Vai ter gente para trabalhar, para ser contratada, né? E tem gente ganhando grana, pagando salário, porque está implementando, está criando algo novo, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai gerar um produto produzido, né? Eles vão conseguir produzir algo, que é um produto japonês. Isso vai atender, num primeiro momento, o mercado interno, tá? À medida que elas vão crescendo, essas empresas, né, virando depois indústrias mais para frente, elas vão atender até mercado externo, tá? E isso vai representar dinheiro para o país, né? Então, olha que ideia interessante, né, do Meiji. E a última mudança, pessoal, pode colocar aí, ó, imperialismo japonês. Imperialismo japonês. Presta bastante atenção nisso, tá? Pessoal, o território japonês, nós vimos na aula de terremotos. Eu coloquei lá para vocês o mapa do Japão e falei, pessoal, o território japonês é um território que é muito suscetível a terremotos. Por quê? Porque o Japão está numa área de choque de placas tectônicas, né? E é uma área de dobramentos modernos. Pelo fato do Japão ter dobramentos modernos, o Japão não tem matéria-prima, tá? O Japão não tem combustível fóssil, o Japão não tem áreas agricultáveis, porque é uma ilha, né? É pequeno o território, tem muita montanha, tá? As áreas agricultáveis são muito restritas, né? Tem poucos solos férteis, não tem recursos no subsolo, tá? A única atividade que talvez seja aí interessante de questão natural no Japão seria a pesca, né? Já que são ilhas, né? Você pode praticar pesca, tá? Agora, é um país que não tem matéria-prima, escassez de matéria-prima. E está crescendo, né? As manufaturas estão aumentando, as manufaturas estão se desenvolvendo e o Japão vai precisar de matéria-prima, tá? Para precisar de matéria-prima, pessoal, o Meiji vai criar um exército e a partir do exército criado pelo Meiji, o Japão ele vai sair para os vizinhos, tá? Para vocês terem uma ideia, o Japão vai conquistar as Coreias, o Japão vai conquistar regiões aqui dos novos tigres, tipo região da Indonésia, vai conquistar a Indochina, tá? A Singapura, tá? Vai conquistar Hong Kong, depois que volta para o domínio inglês, tá? O Japão vai dominar esse território aqui da China, cadê a China? Essa área aqui, ó, que é a região da Manchúria, que é uma área de solos muito férteis, tá?
Então o Japão ele vai conseguir sair. E aí é um negócio absurdo, porque olha só, a gente está falando de um país que basicamente está sendo formado e de repente no começo do século XX dominou um monte de território e entrou de cabeça na Segunda Guerra Mundial, né? Atacando inclusive os Estados Unidos em Pearl Harbor, tá? Assim, é um crescimento muito rápido. Os caras conseguem crescer muito rápido e a necessidade de matéria-prima faz com que o imperialismo japonês seja bem sucedido. Tá? Então, na frente de imperialismo japonês, põe assim, ó, necessidade, necessidade de buscar, necessidade de buscar matéria-prima, necessidade de buscar matéria-prima para uso nas indústrias, para uso nas indústrias que estão surgindo. Buscar matéria-prima para uso nas indústrias que estão surgindo. Aí pode pôr assim, ó, ponto, na mesma linha. Conquistou, conquistou os seguintes territórios, dois pontos. Conquistou os seguintes territórios, dois pontos. Tá. Para as indústrias estavam surgindo, ponto. Conquistou os seguintes territórios, dois pontos. Conquistou os seguintes territórios, dois pontos. Vamos falar agora como que foi esse expansionismo, tá, japonês. Aí pode por aí, ó. Vou colocar aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Ó, pessoal, Manchúria. Ó, a Manchúria foi da China. Dá uma olhada aí no chat. Manchúria. Manchúria veio da China, tá? Aí pode pôr assim, ó, Coreias, não havia divisão, tá? Entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Era tudo Coreia. Coreias. Indochina. Indochina é tudo junto, tá? Indochina. Indochina seria o equivalente hoje ao Vietnã, Laos e Camboja, tá? Vírgula. Ilhas do Pacífico, várias ilhas foram dominadas, tá, pelo Japão. Ilhas do Pacífico. Tudo isso para pegar matéria-prima, hein, gente? Oi. Então, já é final do século XIX, começo do século XX, exatamente. Aí ele vai só dominando os territórios. Não, não, é que aqui foi o começo da Revolução Meiji, entendeu? Aí, como o Meiji ele investiu no exército, tá? Durante as mudanças que ele fez, também houve a necessidade do Japão sair para buscar matéria-prima, entendeu? Então foi toda uma sequência de fatos, beleza? Não foi exatamente nesse ano, tá? Mas foi
pós esse ano, pós as mudanças. Aí põe assim, Singapura e etc. Então, ó, eu já vi Singapura com S e já vi Singapura com C. Pode escrever dos dois jeitos, tá, gente? Não tem dessa não. Beleza? Isso, todas essas mudanças, exatamente. Ó, ressalta isso, tá? Que a questão do imperialismo é porque havia uma necessidade de matéria-prima, tá? O Japão precisava pegar a matéria-prima, não tem matéria-prima. Isso acontece até hoje, né? Só que hoje, o que o Japão faz? O Japão ele exporta, né, industrializados, tecnologia, e o Japão compra commodities, né, que são produtos primários, tá? Pode seguir? Pode ir? Pode? Bom, aí pode pôr o segundo item de Japão. Anos 60 e 70, milagre econômico. Reparem que eu pulei aí um período grande, tá? Para a gente poder entender. Anos 60 e 70, milagre econômico. O Brasil, ele teve um período que foi nos anos 70, né, ali 68 até 64, 68 até 74, tá? Que ficou conhecido como milagre econômico. Só que o milagre econômico brasileiro é milagre bem entre aspas, tá? Agora, o japonês, ele é um milagre econômico. Então vamos lá. O Luciano falou ali, né, que esse imperialismo japonês já é no século XX. Sim, é final do século XIX e ele se expande mesmo, conquista um monte de território, né, no século XX. Tanto é que o Japão se envolve, como eu falei, na Segunda Guerra Mundial, batendo de frente com os Estados Unidos. Né? Não foi um qualquer ali. Ele atacou os Estados Unidos. Tá? Terminada a guerra, pessoal, ali em agosto de 1945, nós temos as duas bombas, Hiroshima e Nagasaki, que arrasaram, destruíram o território japonês. Tá? Tanto territorialmente quanto economicamente, o Japão estava destruído. Né? O Japão ele precisava se recuperar. Tá? E havia um certo receio dos Estados Unidos de que, devido à região que o Japão está inserido, tá? Olhando aqui esse mapa, ó, nós temos Coreia do Norte, nós temos China, nós temos praticamente o Sudeste Asiático inteirinho sendo socialista, União Soviética mais aqui em cima, ou seja, o contexto para o Japão era de tendência de virar socialista. E a gente está falando de Guerra Fria, a gente já está falando de pós-guerra, tá? E havia, né, a disputa entre o RSS e Estados Unidos para ver quais áreas seriam ou capitalistas ou socialistas, tá? Os Estados Unidos eles vão disponibilizar um plano para a Europa Ocidental que ficou conhecido como Plano Marshall. Lembra disso? Plano Marshall, que era empréstimo para recuperação econômica, para recuperação estrutural. Na Ásia, pessoal, também nós vamos ter um plano que vai ser dado para países que têm a intenção de seguir o capitalismo dos Estados Unidos. Esse plano é chamado de Plano Colombo, tá? Então pode pôr aqui, ó, fatores para levar o milagre econômico. Por que que houve o milagre econômico, tá? Vamos colocar o primeiro deles, ó, 1951, Plano Colombo. Plano Colombo. Ele leva esse nome, pessoal, porque ele foi assinado no Sri Lanka, tá? Sri Lanka, a capital é Colombo, tá? Por isso.
Beleza? Vamos colocar então o que é o Plano Colombo. Dá para falar que é uma analogia ao Plano Marshall. Qual que seria a ideia do Plano Colombo? A ideia do Plano Colombo é que os Estados Unidos iriam fornecer um empréstimo para países asiáticos que quisessem seguir o capitalismo, né, o capitalismo americano. E aí esses países que se envolveram em conflitos, né, pode ser a própria Segunda Guerra ou outras guerras, que nem teve a Guerra da Coreia, ali nos anos 50, eles poderiam pegar esse dinheiro dos Estados Unidos e reconstruir, tá? Então põe na frente o que é o Plano Colombo, empréstimos. Puta, o caminhãozão agora vai fazer um barulho. Ó, empréstimos dos Estados Unidos. Ó, isso, mas é a explicação de Plano Colombo, tá? É o primeiro fator. O primeiro fator que levou ao milagre econômico é o Plano Colombo. Empréstimos dos Estados Unidos para recuperação econômica. Empréstimos dos Estados Unidos para recuperação econômica e estrutural. Recuperação econômica e estrutural de países asiáticos. Certo? De países asiáticos. Ó, aí, pessoal, vocês vão colocar um asterisco e vão escrever isso aqui, ó. Desse jeito que eu vou digitar aqui para vocês, ó. Cordão sanitário. Pode, se eu colocaria num post-it. Se quiser colocar num canto aí do caderno, ó, cordão sanitário, que é para vou explicar o que que é. E o cordão sanitário, pessoal, ele tem total relação com essa ideia do Plano Colombo, tá? Para falar de cordão sanitário, eu vou falar do que aconteceu esse ano, do que está acontecendo esse ano, né? Ó, Wuhan tá aqui. Vou aumentar para vocês a cidade de Wuhan, que foi aí onde tudo começou, né? Toda essa tragédia que a gente vive esse ano começou aqui, tá? O que foi que aconteceu depois que explodiu o vírus? A cidade de Wuhan e redondezas acabou sendo isolada. Houve uma tentativa na China que surtiu efeito, mas deveria ter sido feito isso bem antes, né? De fazer um cordão sanitário em Wuhan. Qual seria a ideia? Ninguém entra, ninguém sai. E aí, a hora que você faz o cordão sanitário na cidade de Wuhan, você impede que o vírus se propague. Então, quando a gente fala de cordão sanitário, tá, na biologia, a ideia é impedir a propagação de um vírus, de uma bactéria, né, para não se tornar aí uma pandemia, uma epidemia. Na época da Guerra Fria, tá, os Estados Unidos usaram o termo cordão sanitário no sentido de querer impedir a propagação do socialismo. Então, olha só, a ideia do Plano Colombo de emprestar dinheiro para países asiáticos é que esses países eles seguissem o capitalismo. E à medida que eles pegassem grana dos Estados Unidos, eles iam bloquear o avanço socialista nessas áreas. Por isso, cordão sanitário. Deu para entender? Eu coloquei entre aspas porque o termo é da biologia. Só que a gente está apropriando o termo para falar na parte econômica, tá? Pode colocar a explicação de cordão sanitário? Pode? Põe assim então, pessoal, ó. Cordão sanitário. Método
usado pelos Estados Unidos, método usado pelos Estados Unidos a partir de empréstimos método usado pelos Estados Unidos a partir de empréstimos para países asiáticos seguirem o capitalismo e assim bloquear o avanço socialista. E assim bloquear o avanço socialista. Certo? Então, ó, o termo ele é da biologia, ele é usado, tá, na Guerra Fria como se a doença fosse o socialismo e o meio para tentar impedir que essa doença se expanda seria a questão da grana. Eu vou dar grana, os caras não vão ser socialistas, eles vão ser capitalistas. É lógico que não está dando o dinheiro, está emprestando o dinheiro. Mas aí vem uma situação. A gente está falando de país pobre, tá? Falar em Coreia nos anos 50, nos anos 60, né? Falar em alguns tigres naquela época, tá? A gente não está falando de país que era potência, tá? Que eram países pobres. Falar para o Japão, né? Um país destruído, tá? Em 1945. E aí o Plano Marshall foi em 48. 3 anos depois do Plano Marshall vem o Plano Colombo. Os Estados Unidos vêm com a grana na mão dos japoneses e falam, Tó, reconstrói. Tá? Os japoneses não iam falar não. Eles precisavam daquele dinheiro, certo? Lógico que os japoneses, eles souberam o que fazer com o dinheiro. Isso também é importante. Beleza? Alguma dúvida? Pode seguir? Pode. Segundo fator, pessoal. Lembra que o Meiji investiu na questão da mão de obra, do ensino público, blá, 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 blá? Olha só, olha o resultado. Mão de obra muito qualificada. Ele está colhendo fruto anos depois. Não é nem o Meiji mais, né, no poder, mas o próprio Japão colhe os frutos do investimento em mão de obra. Tá? Então pode pôr aí, ó, mão de obra muito qualificada. E tem um detalhe também, né? A mão de obra japonesa, ela é muito disciplinada, tá? Os caras são competentes. E, além de ser competentes, eles vão ali obedecer e vão ficar, se for para ficar até as, sei lá, 14 horas e 1 minuto, eles vão ficar até as 14 horas e 1 minuto. Eles não vão sair antes, tá? Então, assim, eles respeitam muito horário, muito função estabelecida, tá? Então, ó, mão de obra muito qualificada e disciplinada. Pode ir para o próximo? Pessoal, é 11h20, né, que termina? Então vamos lá, ó. Menor gasto bélico, tá? Houve aí uma ideia de que o Japão não poderia ter um exército superior a 300 mil pessoas, 300 mil soldados, tá? Se o Japão ele não pode ter um exército numeroso, tá?
Por tabela, não pode comprar armamento, veículos de guerra, o Japão gasta menos com armas. Se o Japão gasta menos com armas, ele investe em outra área, tá? Então pode por aí, ó, menor gasto bélico. Só para defesa do território, exatamente. Exatamente. Se não me engano, hoje deve ter em torno de uns 260 mil pessoas, o exército. Logicamente, é um dos menores do mundo, tá? Aí na frente menor gasto bélico, põe assim, ó, investimentos em ciência e tecnologia. Né? Não gastou com arma, investiu na qualidade da mão de obra, na tecnologia. Por isso que o país inteiro é um imenso tecnopolo, tá? Ciência e tecnologia, certo? E por fim, pessoal, a indústria japonesa vai crescer muito e a indústria não vai ter para onde ir, porque a indústria vai começar a concentrar no Japão, né? E aí você tem um território japonês que é um território minúsculo, né? Lotou de indústria. Para onde essa indústria vai, pessoal? Olha só, descentralização industrial para os velhos tigres. Coreia, Taiwan, Hong Kong, a indústria japonesa vai para os vizinhos. Logicamente, os países que eram capitalistas, tá? Então pode por aí, ó, descentralização industrial para os velhos tigres. Centralização industrial para os velhos tigres. Beleza? Fechou? Ó, semana que vem, na sexta, a gente começa os tigres, tá? Os tigres asiáticos. Acabamos o Japão, então. Vou deixar a atividade lá para vocês, tá? Vai ser sobre Japão, obviamente. E aí vocês vão me entregar na outra sexta só essa atividade. Só um detalhe, ó, rapidinho, pessoal. Tem dois exercícios de atualidades. Tem um que eu deixei sexta passada, que é para entregar hoje, e tem o que eu deixei quarta, anteontem, que é para entregar na outra quarta. Cuidado, hein? Tem gente que tá me mandando o de quarta-feira e esqueceu de mandar o de sexta, tá? Lembra? Exatamente. Sim, mas é de atualidades, tá? Isso. Só confere lá se teve gente que não me entregou o de sexta passada, beleza? Isso. Cuidado aí pra não dar bosta, hein, gente? Não.